Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanada das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Prece da Saudade. Hoje eu vou fazer a leitura da página inicial, qual o título é Mortos Amados, Emmanuel Chico Xavier. Na Terra, quando perdemos a companhia dos seres amados ante a visitação da morte, sentimos-nos como se nos arrancasse um coração. Ânsia de rever sorrisos que se extinguiram, fome de escutar vozes que emudeceram, e, basta às vezes, tudo o que nos resta é um veio de lágrimas com evasão pelas fontes dos olhos. Se várias semelhantes sombras da saudade e distância, se o vazio te atormenta o espírito, acerena-te e ora, como saibas, como possas, desejando a paz e a segurança dos entes inesquecíveis que te antecederam na vida maior. Lembra a criatura querida que não mais te compartilha as experiências do plano físico, não por pessoa que desapareceu para sempre, e sim a afeição de criatura invisível, mas não de todo ausente. Os que rumaram para outros caminhos também lutam e amam, sofrem e se renovam. Enfeita-lhes a memória com as melhores lembranças que consigas
enfileirar e busca tranquilizá-los com o apoio de tua conformação e de teu amor. Se te deixas vencer pela angústia ao recordar-lhes a imagem, sempre que sejam em sintonia mental contigo, suportarão angústia maior, de vez que passam a carregar as próprias aflições sobretaxadas com as tuas. Chora quando não possas evitar o pranto que se derrama da alma. No entanto, converte, quando possível, as próprias lágrimas em bênçãos de trabalho e preces de esperança. Porquanto eles todos te ouvem o coração e aguardam sequiosos de se reunirem contigo na vida superior, para o encontro no trabalho do próprio aperfeiçoamento, na certeza do amor sem a Deus. Boa noite a todos. Que o amor que o Divino Mestre Jesus veio nos ensinar, ele possa brotar dos nossos corações. Meu nome é José Alberto Brasil da Silva. Todos me chamam de Brasil aqui na casa. Eu sou um trabalhador do Centro Espírita Miguel. Eu tenho 60 anos, 1,75 m de altura, peso 80 quilos, tenho olhos castanhos claros, sou calvo, cabelos grisalhos e raspados e tenho a pele clara. O nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, ele foi aberto no capítulo 10 e nos apresenta o seguinte tema: bem-aventurados os que são misericordiosos. Esse tema, ele aborda questões tais como perdão, reconciliação, sacrifício mais agradável a Deus, argueiro e a trave do olho, não julgueis para não seres julgados. E para finalizar, nós temos a instrução dos Espíritos, que fala do perdão das ofensas e a indulgência, que será o item de reflexão da noite de hoje para a prece dos desencarnados. E o que é ser misericordioso? Misericordioso significa ser um espírito bondoso, piedoso, caridoso, aquele espírito que perdoa as ofensas, os crimes do próximo. Quais as qualidades desse espírito? É aquele que está atento à infelicidade, à dor ou o mal que o outro padece. Alguém que tem o coração machucado pela miséria alheia. Compadece-se com o sofrimento humano e procura auxiliar sempre que possível. E no Evangelho, no tema da misericórdia, como nós falamos, nós temos a indulgência na instrução dos Espíritos, que vai do item 16 ao 21. O que é ser indulgente? O que é a indulgência? Indulgência é um sentimento doce e fraternal, que todo espírito deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Vamos frisar aqui que a indulgência é um sentimento doce e fraternal. A indulgência, ela é um tema de suma importância e o Evangelho nos traz 3 mensagens sobre o tema. A primeira enviada em Bordeaux em 1863 através de José, um espírito protetor, que é o item 16 do Evangelho. Ele apresenta para nós o conceito de indulgência, o que é ser indulgente. A segunda é enviada também em Bordeaux em 1862 através de João, um bispo de Bordeaux. Ele é o item 17 do Evangelho e apresenta para nós a necessidade do perdão. A terceira enviada em Bordeaux, através de Dufresne, um bispo de Nevers, é o item 18 do Evangelho e vai nos apresentar o tema da caridade. E para nossa reflexão, vamos fazer uma síntese das 3 mensagens enviadas através desses espíritos.
Para finalizar os comentários, teremos uma pergunta subdividida em 3 perguntas, que vão nos exemplificar as mensagens recebidas, adaptá-las à nossa realidade da época de hoje. Elas correspondem ao item 19, 20 e 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos à segunda mensagem. Ela é de João, bispo de Bordeaux, e fala do perdão. Devemos perdoar as faltas alheias, qualquer que elas sejam. Precisamos observar a nossa conduta no dia a dia. Estamos caminhando, praticando na íntegra o Evangelho de Jesus? Certamente que não. Temos enormes dificuldades em nos posicionar a respeito do Evangelho. Então, por que insistirmos em corrigir os defeitos dos outros? Encontramos na nossa caminhada irmãos que entendem a importância do perdão e perdoam com facilidade. Mas, por outro lado, temos irmãos com dificuldade nessa prática. Muitos não conhecem a bondade infinita de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Não podemos esquecer que estamos encarnados pela misericórdia divina, que perdoou as nossas faltas. Então, o perdão, ele é a maior prova de amor de Deus para com os seus filhos. Lembremos sempre da oração que Jesus nos ensinou. E nela, em determinado momento, ele fala esta frase: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Essa frase traz ensinamentos de cunho profundo. Por que pedimos perdão a Deus? Pedimos perdão a Deus em benefício próprio, com o objetivo de não repetir as mesmas faltas. O perdão que é concedido, ele é a força que necessitamos para construirmos um novo caminho, principalmente os da submissão ao amor, nos quais vamos juntar arrependimento e a reparação. Quando perdoais um irmão, não devemos nos contentar com o esquecimento sobre as faltas que ele nos proporcionou, mas devemos levar com o perdão o amor. A ação observada é a mesma que queríamos que o nosso irmão nos apresentasse. Sabemos aqui que perdoar não estabelece, no primeiro momento, uma relação de amizade, de amor, de carinho com os nossos irmãos, mas abre a porta para que nas próximas encarnações nós possamos estreitar esse relacionamento e voltarmos a uma relação normal, aonde nos entendíamos, ainda caminhávamos e comungávamos do mesmo pensamento. Lembremos da passagem da mulher que havia sido acusada de adultério. Quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Os mais velhos foram se retirando, depois o restante, e Jesus falou para a mulher: aqueles que estavam a te condenar não estão mais aqui. Então vá e não peques mais. Por que os mais velhos saíram primeiro? É porque têm mais tempo de vida, cometeram mais erros e assim desestimularam outros a sair daquela condição de julgar a mulher e refletir que não tinham a moralidade que achavam que tinha para condenar essa mulher. A terceira mensagem é de Dufret, bispo de Nevers. Ele nos chama a atenção para a caridade. A caridade é uma prática fundamental para caminharmos no aprendizado, para sermos indulgentes.
Diz o nosso irmão: caros amigos, sede severo convosco e indulgente para com a fraqueza dos outros. Esta é a prática da caridade, que poucos observam. Então, todos nós temos defeitos a corrigir, hábitos a modificar, provas e expiações a trabalhar. Essa é a lei do progresso e estamos inseridos nessa lei. Se temos esse conhecimento, então por que insistimos em observar as pequenas faltas dos nossos irmãos e não enxergamos a de maior gravidade que existe em nós? Isso acontece porque precisamos nos despojar do nosso orgulho e da nossa vaidade. Esse sentimento, ele não nos permite observar que o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade. Esse sentimento, ele não permite ver nos outros a virtude, a bondade do nosso irmão. Se observarmos o mundo que vivemos hoje, nós vamos chegar à conclusão que existe muita corrupção, muita negatividade na nossa caminhada. E nós precisamos sempre lembrar que nós somos a essência da criação divina. O amor que Jesus veio nos ensinar, ele está dentro de nós. Nós precisamos sempre, no nosso dia a dia, aprender a exteriorizar esse sentimento. E nós temos o Espiritismo na condição de Consolador prometido. Ele nos proporciona o conhecimento necessário para iniciarmos o nosso processo de reforma íntima. Precisamos da prática, da convivência para termos êxito na nossa caminhada. Devemos nos lembrar sempre desse ensinamento. Fora da caridade, não há salvação. Precisamos exercitar no dia a dia a caridade de coração, a caridade para com o nosso próximo, como para si mesmo. E a caridade para com todos é amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor de Deus resume todos os deveres e porque é impossível amar a Deus sem praticar a caridade. Então, aqui nós finalizamos os conceitos que os três espíritos trouxeram para nós, que é o conceito de indulgência, que é a prática do perdão e que é a necessidade da nossa caridade. Para finalizar o item da indulgência, temos uma pergunta subdividida em 3 perguntas, que é o item 19, 20 e 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Após interpretarmos as 3 mensagens dos nossos irmãos, foi feita uma pergunta para que nós nos possamos posicionar a respeito da nossa conduta do dia a dia. A pergunta é a seguinte: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outro, divulgar o mal do outro? Aí vem a subpergunta 1, que é a 19 do Evangelho. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Resposta do Espírito: certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de nós deve trabalhar pela lei do progresso de todos, e, sobretudo, da tutela daqueles que nos foi confiado. Ora, é como ele está dizendo, não é que nós não devemos repreender. Sempre que quando for pelo um fim útil, para o progresso da humanidade, devemos interferir. E principalmente sobre aqueles que estão sobre a nossa tutela. Ou seja, a família, ela é a melhor invenção de Deus. E nós temos na família condições de recebermos os nossos filhos, de dar a educação necessária. Tanto a educação
para as leis civis como a educação para as leis morais. E quando nós vamos colocar essas questões para os nossos filhos, nós devemos observar a maneira que nós estamos abordando, para que a gente, quando faça a censura, a gente faça com moderação, para não denegrir a imagem de ninguém. Outra coisa é que, quando a gente faz uma censura a alguém, a gente, ao mesmo tempo, deve dirigir para si próprio, procurando saber se o que nós estamos querendo passar, nós estamos executando, vamos dizer assim, com aceitação. Porque não adianta eu falar para um filho meu, não fuma, e eu acenda um cigarro na frente dele. Que moral que eu tenho para exigir que ele não fume? Temos a subpergunta 2, que é o item 20 do Evangelho. Será repreensível notar-se a imperfeição dos outros quando nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgados? Resposta dos Espíritos. Tudo depende da intenção. Ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora inconveniente ver toda parte só o bem. O erro é fazer a observação redunde no detrimento do próximo, desacreditando sem necessidade da opinião. Ora, qual é a intenção que eu tenho a julgar ou ver a falta ou revelar a falta no nosso irmão? A gente aqui não é cego, a gente está vendo o mal que o outro, a falta que o outro está cometendo. Não vamos nos iludir, nós não temos aqui um mundo de maravilhas, que tudo é bom, tudo é um mundo da Alice. O erro que a gente tem aí é quando a gente às vezes vai comentar sobre a falta ou chamar a atenção, a gente não tem que denegrir a imagem desse próximo, para que não possa desacreditar ele perante a sociedade ou perante o convívio familiar. Então temos que ter muito cuidado a fazermos nossas colocações. E a número 21, ela fala o seguinte: haverá casos em que convenha se desvendar o mal de outrem? Resposta dos Espíritos. É muito delicada essa questão, e para resolvê-la é necessário apelar pela caridade bem compreendida. O que seria essa caridade bem compreendida? Se essa imperfeição só prejudica aquela pessoa, nenhuma utilidade vai haver em divulgar. Então, para que você que tem que ser o veículo da divulgação do defeito dos outros? E tem o outro fato: se ela, por acaso, acarretar o prejuízo do terceiro, a gente deve entender a preferência do interesse do maior número. Ou seja, está prejudicando só a ele, eu deixo quieto. Está prejudicando todas as pessoas do meu convívio, é comum que a gente exponha a situação e tente trabalhar da melhor maneira possível. Porque desmascarar a hipocrisia, a mentira em nós e no outro é a constituição de um dever. Então, mais vale que um homem sofra do que sofra a família toda, vamos colocar assim. Então, em todos os casos, nós devemos colocar a soma das vantagens dos inconvenientes numa balança. Será proveitoso fazer o que eu estou querendo fazer? É verdade o que eu estou falando? Então, é essa a conduta, é essa observação que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Obrigado por me ouvir, que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja, graças a Deus. Deus, Pai de infinita bondade, queremos te agradecer pela misericórdia concedida a todos os espíritos desse mundo de provas e expiação. Tu sabes que temos dificuldades na nossa caminhada, e tudo o que tu nos concede é o essencial para a nossa evolução espiritual. Obrigado pela família, pelos amigos, pelos companheiros que estão no nosso convívio. Que essa relação possa ser fundamentada
no desenvolvimento do sentimento fraterno e do amor para com o nosso próximo. Sabemos que cada irmão tem a sua caminhada e que em determinado momento o ciclo se encerra e precisamos voltar à pátria espiritual. Construímos laços fraternos, laços de amor. E a separação, mesmo que momentânea, nos causa sofrimento. Obrigado pelo amparo. Sabemos que não estamos só nesse momento tão difícil e que o nosso ente querido foi recebido pela tua seara de espírito de luz. Portanto, nós confiamos, entregamos a ti esse ente querido, tão amado, para que seja conduzido aos teus braços, com a certeza que ficarão bem, que continuarão a sua jornada evolutiva no plano espiritual. Jesus, Mestre de luz, obrigado por nos ensinar o amor. Tu que é o médico das almas, nos ajuda a secar nossas lágrimas, que elas possam sempre ser de saudade e nunca de revolta. A tua palavra nos conforta, porque sabemos que a separação é momentânea. Vamos encerrar também o nosso ciclo e partiremos para a pátria espiritual, porque tudo se renova e precisamos nos renovar. Maria, Mãe da humanidade, nos cobre com teu manto de amor, de mãe, nos auxilia na dor da separação, nos conforta, acalma os nossos corações, mãezinha. Que esse teu amor possa estar presente em todos os lares desse mundo de provas e expiações. Que assim seja, graças a Deus.